1903. O erro, olha como é que essa parte da matéria tem tudo a ver com parte geral de direito civil, né, gente? Completamente ligado. Porque aqui a gente está falando de negócio jurídico, só que a gente não está falando de negócio jurídico bilateral, a gente está falando de negócio jurídico unilateral. Então, olha só. O erro na designação da pessoa do herdeiro, do legatário ou da coisa legada anula a disposição. Salvo se pelo contexto do testamento, por outros documentos ou por fatos inequívocos, se puder identificar a pessoa ou coisa a qual o testador queria, de fato, beneficiar. Então, olha só que interessante. Aqui a gente está falando do erro quanto a pessoa beneficiada mesmo, tá? Olha só. Pedro testa em favor do seu sobrinho João. Mas depois, quando Pedro morre, verificam-se que não tem nenhum sobrinho chamado João. Mas sim é um afilhado, não é sobrinho, é afilhado, muito querido. Nesse contexto, dá para se perceber que ele queria falar desse afilhado, por mais que ele chamou de sobrinho, tá bem? Então aqui até pende pela manutenção, da vontade e pela preservação do negócio jurídico, tá bem? 1904, olha só, se o testamento nomear 2 ou mais herdeiros sem discriminar a parte de cada um, partilhar-se-á por igual entre todos a porção disponível do testador. Isso aqui entra até dentro daquela questão da obrigação divisível lá do 257 do Código Civil. Então, sem problema em relação a isso. 1905. Se o testador nomear certos herdeiros individualmente, olha como é que diferencia do 1904. Nomear certos herdeiros individualmente e outros coletivamente, a herança será dividida em tantas cotas quantos forem os indivíduos e os grupos designados. Então vejam bem, olha só, se o falecido deixar seus bens para Pedro, João, Maria e José, o falecido deixou lá, testamento, para o Pedro, para o João, para Maria e para José, para 4, tá? Vai ser dividido em partes iguais, mas se ele deixar seus bens para Pedro, para João, para Maria, para José, estes em conjunto, olha como é que vai ficar. Criam-se 3 grupos. Olha só. Então, porém, se o falecido deixar seus bens para Pedro, João, e também para Maria e José, estes em grupo, esses 2 últimos em grupo, olha como é que vai ficar. 1/3 para Pedro, 1/3 para João, 1/3 a ser dividido entre Maria e José. Então, a gente tem que ver se ele deixou em conjuntamente ou se ele deixou de forma individual para cada um, tá bem? 1906. Ele vai até o 1911, só para vocês não entrarem em desespero. Se forem determinadas cotas a cada herdeiro e não absorverem toda a herança, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos. Beleza? Segue a ordem da vocação hereditária, Deixou determinadas cotas para tantos herdeiros ali, mas ainda sobrou, vai para os herdeiros legítimos, tá bem? 1907. Se forem determinados os quiões de uns e não de outros herdeiros, aqueles que foram determinados vai seguir exatamente o que o testador deixou. Aqueles que não forem determinados, o que vai acontecer? Vai se distribuir por igual a esses últimos o que restar, depois de completas as porções hereditárias dos primeiros. Beleza? Tudo bem? Não tem herdeiro necessário, então vai para para o próprio Estado aqui. Não teria herança jacente e herança vacante. Estão lembrados? 1908. Dispondo o testador que não caiba ao herdeiro instituído certo e determinado objeto dentre os da herança, tocará ele aos herdeiros legítimos. Por exemplo, olha só, o testador pode deixar os direitos autorais para o filho Ricardo, mas ele não deseja que a sua casa seja transmitida para o seu filho Ricardo. Tudo bem? Vamos para o próximo.